A gente tem tratado sempre a questão do crime organizado, na minha visão, da forma correta. Crime organizado não é o pobre preto armado na favela. O pobre preto armado na favela é um sintoma do crime organizado, é um sintoma da falência do Estado. O crime organizado é aquilo que a gente vê aqui em Brasília, infiltrado em gabinetes, em escritórios, em várias atuações. E aí eu me socorro da larga experiência que o senhor tem como magistrado, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro de Estado, advogado muito bem relacionado. Nós temos pontos de infiltração muito claros, muito estabelecidos e notórios do crime organizado em relação aos poderes brasileiros e se dão essencialmente através do lobby e da advocacia, que vende acesso à advocacia no Brasil, em especial aqui na capital da República. Em parte, óbvio que eu não estou acusando a advocacia, mas em parte se sustenta na venda de acesso a gabinetes. Temos investigações em andamento seríssimas no Superior Tribunal de Justiça e a pergunta que lhe encaminho é: que soluções nós temos para esse cenário? Seria o Código de Ética que o ministro Fachin novamente traz à tona como uma possibilidade? Foi rechaçado pelo ministro Barroso, que disse que os ministros não têm problemas de ética, então não precisam de Código de Ética. Obviamente não concordo com o ministro Barroso, embora seja uma pessoa muito querida de todos nós, mas evidentemente não reflete a realidade. Nós temos ministros que acham normal, cotidiano, caronas em jatinho pago pelo crime organizado, notoriamente pelo crime organizado. Não é surpresa. Descobri hoje que era crime organizado. Não, o cara sabe que é crime organizado, entra no jatinho, vai para uma viagem paga pelo crime organizado, acessa um evento de luxo pago pelo crime organizado, se hospeda, come, bebe, pago pelo crime organizado e retorna a Brasília para julgar na nossa Corte Superior. E é um desafio muito grande, sabe, ministro, porque isso eu falo de experiência própria. Desde 2019 que eu entro nessa casa, eu tento enfrentar esse problema e não consigo ainda encontrar um caminho adequado, mas gostaria nós podemos seguir para reduzir essa infiltração nos poderes. E eu usei o exemplo, evidentemente, da Suprema Corte, mas poderia usar do Senado da República, onde nós temos campanhas financiadas pelo crime organizado, na Câmara dos Deputados, da mesma forma, nas Assembleias Legislativas. Esse é um país que já teve presidente preso, já teve ministro preso, senador preso, deputado preso, governador preso, prefeito, vereador, mas ainda não teve ministros dos tribunais superiores. E me parece que esse momento se avizinha. Então, eu gostaria de ouvir Vossa Excelência sobre o tema. Bem, senador, é claro que eu condeno veementemente qualquer infração ética, qualquer infração, não precisa nem condenar, porque isso é um crime à legislação penal. Eu acho que nós temos um corpo normativo suficiente para poder coibir atividades que sejam contrárias ao Código de Ética e deontologia, seja da magistratura, seja da advocacia e, sobretudo, quando determinados comportamentos possam, eventualmente, transgredir os limites da legislação penal. O que é preciso é colocar em prática essa legislação, não é? E a fiscalização realmente ser redobrada. Com relação ao financiamento de campanhas, isso é uma coisa muito séria. Eu acho que a Justiça Eleitoral deve aperfeiçoar os seus mecanismos de controle. Eu passei muitos anos na Justiça Eleitoral, presidi o TSE. Acho que há uma carência no que diz respeito a um controle mais efetivo dos gastos, sobretudo agora com esses fundos milionários ou bilionários do fundo eleitoral e do fundo partidário. É preciso um controle maior destas verbas. Eu até cheguei a aventar, talvez, uma espécie de um tribunal de contas para fazer o controle dessas verbas eleitorais e verbas partidárias. Então, eu acho que lei nós temos. O brasileiro tem esse fenômeno curioso que é o bacharelismo. Toda vez que se apresenta um problema, quer se modificar a lei. Vossa Excelência mesmo, no início, fazendo uma espécie de uma réplica a uma intervenção minha, dizia: olha, não quero ficar no plano formal, quero ficar no plano material, no plano concreto. Então, leis temos, códigos temos, é preciso colocá-los em prática. Pela ordem, presidente, até para poder tirar um deslize acidental do relator, até para blindá-lo e deixar claro, quando a Excelência disse que no Senado tem
candidatos que foram eleitos, né, senadores por crime organizado, acabou que colocou os 81 senadores na posição de suspeito. E eu sei que essa não é a tua intenção, mas é só fazer uma revisão na fala para que os 81 senadores não fiquem. Então, é você, né? É só essa correção para te blindar. Agradeço, senador Marcos Duval. A frase utilizada foi campanhas financiadas pelo crime organizado. Quem trabalha para a BET é financiado pelo crime organizado. Quem trabalha para lobby em banco que rouba dinheiro de aposentado é financiado pelo crime organizado. E cada um que viste a sua carapuça. Tem um negócio chamado Conselho de Ética, estou à disposição. Mas é muito evidente a realidade. A gente não vai mudar o Brasil se a gente não colocar o dedo na ferida e mostrar a realidade. Nós temos um país que está doente. E nós naturalizamos a doença. Eu não posso me conformar em naturalizar a contratação reiterada de esposas de ministro como se advogadas fossem, na prática. Porque são advogadas, devidamente registradas na ordem respectiva, mas você não consegue achar um ato processual que justifique os pagamentos do volume que recebem. E isso foi naturalizado. Não cabe, assim, acho que a gente tem, e me disponho a fazer esse enfrentamento literalmente desde 2019, desde fevereiro de 2019, quando botei o pé aqui, e vou persistir nesse enfrentamento enquanto aqui estiver. Porque há um ponto de realidade. Esse país não muda enquanto a sociedade não compreender que o nosso problema não se resume ao pobre armado na favela. É um problema grave, aquela comunidade está sequestrada, mas o Estado brasileiro está sendo sequestrado também pelo crime organizado. E a gente vai ter que fazer esse enfrentamento e vou me fiar nas palavras do ministro Lewandowski, que nós já temos lei para enfrentar isso, então vamos tentar utilizar as leis que já existem para enfrentar esse fenômeno. Presidente, da minha parte, sou satisfeito, só relembrando que ao final da oitiva eu gostaria de apresentar 2 requerimentos a esta pauta. Obrigado, relator. Eu só queria aqui fazer umas considerações também, ministro. Primeiro, porque eu acho assim que a gente tem que tratar da segurança pública com os pés no chão. Eu não acho razoável a gente aquecer ou romantizar que um rapaz hoje no Brasil, de 17 anos de idade, que pratica um latrocínio previsto no artigo 157, parágrafo 3º, que é roubo qualificado pelo resultado de morte, cuja pena, se fosse com 18 anos, seria de 20 a 40 anos, vai ficar no máximo internado até 3 anos. Até porque o juiz pode, pelo poder discricionário dele, dar 6 meses, 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Então, não é uma questão de você fazer uma criminalização ou acabar com a infância. Não, nós temos que tratar igualmente iguais na medida que essas pessoas se desigualam. Então, não acho razoável isso. Eu acho que o governo tem que ter uma postura, com todo respeito, mais incisiva para dar um tratamento adequado a todas essas pessoas. E eu concordo ipsiliteris com o relator quando fala que a atuação da organização criminosa ela subiu o andar. E eu espero, assim como o relator, que nós aqui chegamos nesse andar. Doa quem doer. Então, político que efetivamente tem conivência ou participação com a organização criminosa, ele não tem que estar representando o povo, não. Ele tem que estar dentro do sistema prisional. Ele tem que ser caçado. Agora aqui também nós temos que fazer uma meia-culpa aqui no Senado. O Conselho de Ética aqui do Senado, com todo respeito, tem que funcionar. Não tem como... o Supremo Tribunal Federal deve ter um Conselho de Ética. Mas está funcionando o Conselho de Ética? Quantos ministros... Nem tem. Então, quantos ministros foram censurados ou tiveram qualquer advertência ou penalidade sobre qualquer desvio? Eu não acho... Um dos princípios que rege a administração pública, não sou eu que estou dizendo, está no artigo 37, é a moralidade. É moralmente permitido que um ministro de um órgão máximo do Poder Judiciário tenha como parente vinculação e que faça atuação nesses escritórios ou que percorram com pessoas que estão intimamente ligadas com crime organizado? É razoável isso? Na minha concepção,
eu não acho razoável, porque tem essa garantia constitucional como um dos princípios que rege a administração pública, a moralidade. Não só a legalidade, não só a impessoalidade, mas a moralidade. Então, tem um freio moral antes. O que Kant, com todo respeito, falava no imperativo categórico. Age de tal forma que seu comportamento se torne uma lei universal. Você quer... Se aquele meu comportamento, se fosse uma lei universal, você aqui seria com aquele comportamento? Então, eu acho assim, a gente tem que fazer esse dever de casa. Eu acho que passou da hora. Ninguém aqui está acima da lei. Ninguém está acima da lei. Independente do poder, seja legislativo, seja executivo, seja judiciário.